Julho, às 11 horas e 50 minutos no plenário Walter Zambuja. Cumprimento novamente os colegas vereadores, nosso prefeito em exercício Rogério, os rapazes que representam o executivo, o público em geral, a nossa amiga aqui, a Liz, que veio aqui, está na plateia, foi a que ficou, e aquelas pessoas que estejam acompanhando a transmissão do Facebook. A presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 9º do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do projeto de lei número 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que fixa as normas para parcelamento do solo no município de Pinheiro Machado. Revoga a Lei nº 4.243 de 2015 e dá outras providências, no dia 31 de julho de 2023, segunda-feira, 11 horas e 50 minutos. Na Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá, 424, oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas a participarem ou assistir da transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 3248-1527, a partir da publicação deste edital. Passo a palavra, então, para o nosso prefeito Rogério. Bom dia novamente. Novamente vou passar aqui a palavra para a nossa parte técnica, ainda mais esse projeto aqui que é extremamente técnico. Passar para o Paulo e para o Maurício. Bom dia novamente, agora aos poucos que restaram aqui na Câmara. Então, esse projeto ele busca fazer algumas alterações na lei de parcelamento do solo municipal. Porque o que ocorre? Analisando a lei que foi aprovada em 2015, se não estou enganado, nós observamos algumas, ao nosso ver, claro, não sei por que foi aprovada dessa forma, mas avaliamos que existiam algumas distorções, inclusive algumas coisas que nem constavam na lei federal, que não haveria motivo para estarem presentes na lei municipal. Tá? A primeira delas, na verdade, é mais uma questão de um erro de português na época, que é com relação ao artigo 2º, no inciso 2º, tá? Que diz ali que os lotes oriundos de loteamento terão testada mínima de 10 metros e área mínima de 250 metros quadrados. Aí, vírgula, quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social. Ou seja, na verdade, lendo a lei, parece que essas dimensões elas funcionam só para essa questão de interesse social. Mas, na verdade, essas são as dimensões que são aceitas para qualquer tipo de loteamento. Tá? Então, com a lei modificada, nós adicionamos uma palavra ali, depois da vírgula, que é o exceto. Ou seja, é permitido o loteamento com frente de 10 metros e área mínima de 250 metros quadrados. Essas dimensões podem ser flexibilizadas se for no caso de algum loteamento com uma finalidade social, que muitas vezes a gente pode aceitar terrenos menores, dependendo da situação. Tá? Essa seria a primeira mudança. A segunda mudança também é no artigo 2º, mas agora no inciso 2º também a linha C, que tem aqui uma restrição de que o desdobro só poderia resultar em um número máximo de 3 lotes. Nós não entendemos por qual motivo constava nessa lei essa limitação. Nós também não vemos justificativa técnica assim, do porquê existiria essa restrição no município, então nós optamos por removê-la. E é bom salientar também que não existe na lei federal de parcelamento do solo nada nesses moldes. Tá? Então nós optamos por revogar essa linha C. Por fim, na verdade a penúltima coisa, nós só adicionamos ali que também os profissionais que fizerem os projetos de loteamento, desmembramento, que eles também podem ser técnico-edificações. Tá? Só um adendo aqui à lei, porque antes citava o que? A RT, que é referente aos engenheiros, tá? E a RRT, que é referente aos arquitetos. Não citava o TRT, que é o termo de acessibilidade dos técnicos de edificações. Tá? Então, estava limitando a atuação desses técnicos nesse tipo de processo. Então, agora, eles estão também habilitados no município. Já estavam antes, na verdade, mas agora a lei deixa isso bem claro, que eles também podem atuar nesses processos. Por fim, foi revogado também o inciso 3º do artigo 4º,
Então, na verdade, também foi revogado o artigo 4º, inciso 3º, tá? O inciso 3º do artigo 4º, desculpa, que ele citava o seguinte: o parcelamento de lote urbano com área não superior a 750 metros quadrados, equivalente a 3 lotes oriundos de loteamento, devidamente regularizados, do qual resultar não mais que 3 sublotes, fica dispensado de análise técnica do desdobro, ficando sujeito aos licenciamentos decorrentes de atividades passíveis de análise ambiental. Primeiramente, nós achamos esse artigo, esse inciso, na verdade, um pouco confuso, não ficou muito bem clara a redação, e também aqui no município nós optamos por não realizar nenhuma dispensa técnica, tá, de qualquer processo de loteamento de desdobro. Todo loteamento de desdobro passa pelos técnicos do município para serem avaliados, tá? O que às vezes é dispensado é a licença ambiental, que aí é outra história. Mas optamos também por revogar esse inciso do artigo 4º. Então, na verdade, esse projeto de lei ele busca adequar a legislação municipal, deixando ela mais próxima da federal, e também remover algumas distorções, né, que, ao nosso ver, foram distorções que foram aprovadas na lei anterior de 2015. Tá bom? Da minha parte seria isso, eu agradeço a atenção. Também, pessoal, só para deixar claro aqui, a gente vai atualizar, esse projeto de lei ele já estava na Comissão de Orçamento. Aí, na Comissão de Orçamento, o vereador Fábio apresentou uma emenda modificativa, tá, que ficou alterando a linha B do parágrafo 2º do artigo 2º para: os lotes oriundos de loteamento terão testada mínima de 10 metros e área mínima de 200 metros quadrados, exceto quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Tá? Então, agora, como ele apresentou essa emenda modificativa na Comissão de Orçamento, o projeto retornou para a Comissão de Justiça. Isso está na Justiça agora. Quer falar? Só me repete ali, ele pediu 10 por 20. Passa para ele ali. Ó. Tá aí, ó. É que no caso configurado aqui, ele atinge, o problema nosso também tem a questão da configuração dos quarteirões, tá? A gente não mexeu muito na lei anterior, a gente só ajustou. Na lei anterior ela falava que poderia ser 10 por 25 e o mínimo quarteirão 60 metros. 25 mais 25 dá 50, então era inviável a pessoa seguir a própria lei. Então nós reduzimos também o artigo que fala que nenhum quarteirão pode ser menor de 50 metros e nem maior de 180. Seguindo isso aqui, teria que reduzir ainda um quarteirão ainda para 40 metros de extensão. Porém, o nosso loteamento, ele fala que ele tem que ser 10 por 25, a área mínima, que dá 250 metros quadrados, que nada impede que o empreendedor que faça o loteamento e venda esse lote, o comprador, futuro proprietário, possa desmembrar em 2 lotes, que 250 divididos por 2 dá 125, que cabe na lei federal, que é a área mínima permissível por um lote urbano hoje. Então, acatando essa emenda, acaba inviabilizando o futuro proprietário em fazer um desmembramento que possa atingir a área mínima. Então, ficou essa questão. O vereador, agora eu vou passar ao vereador Fabrício, que quer falar. Essa emenda foi um vereador, né, que apresentou, e agora voltou, eu nomeei novamente o vereador Fabrício na Comissão de Justiça, que ele já era o antigo relator. Agora vai ser analisada essa emenda e assim, como decidir a comissão, é que vai dar prosseguimento. Pode falar, Fabrício. Presidente, justamente uma das questões que moveu nós, por certo, fazer essa audiência pública, porque a gente sabe que muitas pessoas, inclusive tem na plateia nos prestigiando, que tem situação que pela legislação que hoje está no município e que vem sendo proposta para fazer adequação nesse novo projeto de lei, que ainda permanecerão com seus problemas de áreas para que pudessem desmembrar. Então, eu acredito até que foi nessa linha que o vereador Fábio apresentou a emenda, mas, claro, se essa emenda vai nos trazer outros problemas posterior,
Tecnicamente, eu acredito que até seja pior nós acatar. Por isso que é importante nós consultarmos vocês, porque vocês são da área técnica, nós estamos aqui, tudo bem, vamos estar avaliando uma legislação que terá impactos na sociedade, mas que se em algum momento ela tiver algum problema de natureza técnica, a legislação não vai conseguir ser executada e que permanecerá o problema. Então foi essa a intenção, presidente, quando eu levei até a senhora, para que primeiro que a comunidade também possa se manifestar, né, a respeito dessa situação, e depois também vocês como técnico possam nos dar esse suporte para a tomada de decisão, porque esse assunto é essencialmente um assunto técnico. Então, o vereador Fábio, todos os vereadores têm prerrogativas de fazer emendas, mas é que nós temos que ter cuidado nas emendas que aqui forem colocadas, se não prejudicarão o todo. E aí eu como relator desse projeto tive essa preocupação. Gostaria de fazer uso da palavra. Lisiane, fica à vontade. Eu acho que levar o microfone. Bom dia. Meu nome é Elisiane Garcia. Eu aqui estou presente hoje, né? Dou um bom dia a todos vocês aqui presentes, né? E a respeito dessa lei que foi posta aqui, eu pessoalmente tenho um problema, né, que a respeito desse desmembramento em áreas de terrenos que já sejam edificadas, que já sejam construídas, né, que geralmente esses terrenos não têm essa metragem de 250 metros e que se tu for dividir uma área que já está construída, ela não vai ficar, por exemplo, são 2 casas no mesmo terreno, ela não vai ficar igual, idêntica, uma área com a outra. Uma vai ser menor, outra vai ser maior, né? E geralmente esses terrenos, os terrenos antigos, não têm essa metragem, né? Para a nossa cidade, essa metragem é muito, muito grande. Teria que ser diminuída para dar o valor do parcelamento, do desmembramento. E essa lei, ela inclui mais terrenos que não sejam edificados. Um terreno que não tenha construção, tu pode dividir 250 em 125, 125 igual. Mas um terreno que já seja edificado, é difícil. É muito difícil tu dividir ele igual. Eu tenho 2 casas, eu estou com esse problema, eu tenho 2 casas no mesmo terreno. O meu terreno tem 223 metros quadrados. As casas são separadas, as casas têm água, luz, tudo separado. Como muitas pessoas aqui têm, que constrói 2 casas no mesmo terreno. Só que chega na hora de desmembrar, inclusive ali o Fabrício, conversei muito com ele, né? Ele mesmo tem problemas para desmembrar esse tipo de casa, porque a área já está construída, né? Não é um terreno liso, limpo, que não tenha nada, né? Aí fica difícil essa lei. Esse desmembramento, assim, exato, de 250 em 125, e esse 250 é muito, para o nosso município é muita coisa, né? Inclusive, eu falei com outras pessoas que tinham esse problema, só que muitas estão trabalhando nesse horário e não vieram, né? Porque, para nós, eu mesmo, até agora, falei para o nosso prefeito Ronaldo, aqui passei por muitos aqui da Câmara, mas é impossível. O Maurício mesmo me disse, né? Nós conversamos muito, ele fez lá a medição da minha casa, né? E que era impossível fazer mais nada, que uma emenda ou que alguma coisa que possa ser feita, por isso que eu estou aqui, né? Para ver se a gente pode ter alguma coisa que possa ser feita para melhorar essa condição de terrenos que já sejam construídos, não terrenos que não sejam construídos, entende? Porque um terreno assim, por exemplo, aí, no meu caso, o que geraria?
se desmembrasse? Geraria 2 IPTU, geraria imposto, né? Geraria também para a prefeitura os impostos, né? E eu seria livre se eu quisesse usar ou vender, geraria mais imposto sobre vendas, mas as pessoas ficam trancadas que não conseguem vender, não conseguem fazer nada por causa disso, por causa que não atinge essa metragem de 250 metros, né? Um terreno edificado é bem difícil, um terreno construído com casa é bem difícil de desmembrar nessa proporção que está essa lei. É isso aí. Seria para venda, né, Lisiane, no caso? A Tu não podes vender. A venda. Ou, por exemplo, tinha uma pessoa que ela fez 2 casas para 2 filhos, queria desmembrar para ficar uma no nome de cada filho. Não pode. Não pode, por quê? Porque não tem a metragem total, né? Eu queria vender uma das minhas casas, não posso. Por quê? Porque não posso desmembrar, aí eu tenho que vender um valor muito alto e aí não vendo também, né? Então, está gerando um problema para as pessoas, isso aí, né? Essa metragem e esse parcelamento idêntico, né? Isso aí é que está pegando, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, uma lei municipal não pode ferir uma lei federal. Pois é. E eu não sei, eu gostaria dos técnicos ouvir Pois é. essa fala dela, se há a possibilidade, porque nós temos uma lei federal, uma lei estadual. Uma lei municipal não pode ser contrária a uma lei federal. Então eu não sei da possibilidade. Bom dia, Lisiane. Eu conheço o caso dela. Assim, ó, Lisiane, infelizmente, a gente não pode sobrepor a lei federal. Não podemos. A lei federal diz que cada lote, no mínimo, tem que ter 5 metros de frente e totalizando 125 metros quadrados. Então, não há o que nós fazermos, infelizmente. Para o teu caso, eu já tinha te explicado, eu posso depois explicar melhor detalhes, terias que entrar em outra modalidade de parcelamento, que não é o que está a questão. Nós estamos tratando aqui de desdobro, desmembramento e loteamento, né? Teu caso ali, para poder comercializar, terias que entrar numa modalidade que se chama condomínio, onde são matrículas individualizadas, porém a área tem que dispor de uma área em comum, que é o mesmo que é utilizado em apartamentos, tá? Ou se não, tu comercializar a pessoa ser 2 proprietários dentro da mesma matrícula, que são frações ideais que no tabelionato pode te explicar melhor, que nada impede que tu comercialize também, tá? Então, existe uma possibilidade, não nessa questão que está se idealizando como desdobro, tá? Mas existe outras opções para teu caso, realmente. Obrigado, Maurício. A gente até já tinha conversado sobre isso, né? Só que, como se diz, a gente tem que fazer a tentativa de todas as formas. Eu acho que é válido a gente vir aqui, conversar, né? Expor os nossos problemas, porque aqui a Câmara é o lugar onde a gente tem essa oportunidade, né? E que vocês aí estão dispostos a nos ouvir, a fazer as mudanças, né? E se tivesse oportunidade de fazer essa mudança, não seria só benéfico para mim, seria benéfico para muitas pessoas, né? Eu agradeço a oportunidade, eu já tinha, como se diz, falado com o Maurício, ele sabe muito bem, foi ele que fez a medição lá das minhas casas, mas a gente tem que tentar, a gente tem que, né, se a gente não tentar fazer mudança para a nossa cidade, né? Eu trabalho aqui, eu tenho comércio há 35 anos, né? Então eu sou uma pessoa que eu gosto, eu admiro a nossa cidade e a gente tem que batalhar também por coisas, não só para mim, coisas para a comunidade, né? Obrigado a todos vocês, obrigado Fabrício, obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui até agora, né? Me aguentando que foi eu aqui, né? E muito obrigado pela atenção de todos vocês. E se não der, como
como se diz, né? A gente batalhou, a gente tem que perseverar naquilo que a gente quer, né? Muito obrigada pela atenção. Imagina, a gente agradece a tua presença aqui, né, para tratar dessa matéria. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma colocação? Alguém nas redes sociais, Aline? Não? Vocês querem falar mais alguma coisa, Rogério? Não? Então, abro para os vereadores, começando pelo vereador Fabrício. Primeiro, agradecer os técnicos que vieram aqui nos auxiliar nessa questão, porque quando o assunto, vice-prefeito, é muito técnico, não adianta nós, pela tentativa política, implementar uma mudança que vai logo ali adiante. Essa atitude política vai trazer maiores problemas ainda para todos. Então, claro que a gente lamenta, que nem a Lisiane falou ali, a gente lamenta porque não consegue alterar, só que justamente uma legislação federal é a maior, é a que regra todas as questões, nós não podemos ir contra ela, nós podemos complementar ela, mas ir contrária a ela não podemos. E, nesse sentido, até conversamos com o vereador Cássio aqui, o vereador Cássio, eu acredito que na sua fala vai mencionar uma outra situação que ocorre no município, mas que muitas das situações, através de legislação, a gente não consegue implementar realmente as mudanças que se espera, mas aquilo que tiver ao alcance de forma sempre técnica. A gente olhou muito esse projeto aqui na época que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça leis em outros municípios, para ver se havia possibilidade em alguns outros municípios fazer contato. Fizemos com Pelotas mesmo, com Bagé e outras cidades aqui da região. Infelizmente não conseguimos, mas claro, diante dessa tentativa do vereador Fábio, através da emenda ali, a gente propôs um novo debate, de forma, inclusive, com auxílio técnico. Seria isso, presidente. Obrigado. Vereador Eliton. Vou ser breve aqui, né? Justamente é muito importante o auxílio de vocês, o técnico, para não sobrepor o político. Nós, há poucos dias aqui, tivemos que ter duas leis revogadas em função de termos sobreposto uma lei estadual e tivemos que voltar atrás, né? Então, tem a lei federal, a lei número 6.766, e ela é bem antiga, de 19 de dezembro de 79, que é a balizadora com relação à metragem. Então, infelizmente, inclusive os guris nos reforçaram bastante, olha, não tem o que fazer com relação a essa mudança, porque a lei é federal, né? Acredito que a intenção do vereador Fábio foi muito boa, porém, a intenção não vai se confirmar na ação. A intenção, nota 10, mas na ação, no final, ela vai ser muito mais prejudicial do que benéfica, né? Talvez uma outra possibilidade que tem, aí não sei, porque aí envolve valores, talvez comprar um pedaço do terreno vizinho, talvez seja uma outra possibilidade. Também não conheço lá a área, se de fato tem e se não tem, e aí entra numa outra situação, mas é tentar encontrar soluções, inclusive dentro da própria legislação, como o Maurício já citou aqui, para tentar solucionar. Mas, nesse caso aqui, eu sou obrigado a acompanhar a questão técnica. Inclusive, vou lhe dar uma cópia da lei agora aqui, para a senhora levar, para poder ver realmente, de fato, o que diz a lei, mas está aqui a lei federal. Então, seria isso, presidente. Vereador Cássio. Agradecer a presença do pessoal técnico, como já foi mencionado pelos colegas, Lisiane, Eliane. Realmente, Rogério, acho que uns 2 anos atrás, né, Fabrício, a gente questiona muito a respeito desses desmembramentos para diminuir a área, principalmente, tu lá as acácias lá, que são, no jargão nosso, um potreiro que dá para dividir por 2. Não tem necessidade de ter um terreno enorme daqueles ali. A pessoa que compra pode ter o direito, Rogério, de deixar uma parte para o filho, ou para a mãe, ou para o pai, para construir junto. Mas nos questionam também muito, e aí é importante, pode ser que sirva para todos, Paulo, é a respeito além do desmembramento, no perímetro no nosso setor, o setor antigo da cidade, os terrenos de frente, né, Fabrício? Que é muito importante diminuir, Rogério, de 7 para 5, porque nós temos poucos terrenos ainda no setor 1 de Pinheiro, que é onde é o centro antigo, Lisiane, e precisam ser feitas construções. Então, me questiono muito, eu mesmo aqui tenho mas não tem 5, tem 14 metros de frente, mas tem muita gente que pede para diminuir, Maidana, para 5 metros, para que possam construir, para que possam ser feitas construção, Hérito, porque está diminuindo os terrenos centrais. Então, é isso que nós temos que ficar atento, a diminuir a metragem de frente, Maurício, para permitir que essas pessoas possam fazer construção, né? E a engenharia evoluiu, hoje tu faz maravilhas, exatamente. Claro.
Só me repete, Cássio, diminuir seria o... Não, a metragem hoje é 7 de frente, né? Não, hoje, assim, ó, para questões urbanísticas, está sendo solicitado, e continuou, né, já segue conforme a lei de 2015, o loteamento ser feito com 10 metros de frente, tá? Que nada impede, por questões de conjuntos habitacionais de interesse social ou algum loteamento especial, seja de menor tamanho, não podendo ser menor que a lei federal impede, que é 5 por 25, tá? E a questão do Parque das Acácias, acho que a Eliane está presente, se mudou o entendimento, tá? Antes a gente estava entendendo que a lei, que lotes feitos de lotes oriundos de loteamento terão essa testada e que deveriam permanecer. Só que nós se aprofundamos na lei, nós buscamos apoio jurídico e é entendido que pode ser parcelado, tá? Então, o teu caso pode, quando tu quiser tocar à frente o processo de parcelamento, tu tens essa oportunidade, desde que o lote mantenha a regra mínima de metragem da lei federal, que é o 5 por totalizando 125 Não, metros. o que eu me referia, Maidana, por exemplo, essas casas de centro, Rogério. Vou pegar o exemplo da nossa ali. Já tem uma casa e tem um terreno do lado. Antigamente, não permitiu que tu tinha que ter 7 metros de frente. É sim. Pois é isso que eu digo. Ó, Hoje tudo tem que evoluir. Com 5, tu vai permitir, que nós conversávamos muito, eu e o Fabrício, para que pessoas possam fazer novas construções no centro da cidade. Com 5 metros, independente. Claro que tem outras medidas, mas com 5. Porque várias pessoas nos procuravam e diziam, olha, Cássio, nosso terreno não tem 7, mas tem 6, tem 5,5. Tem que ter o 25, né? 125. Sim, o 25 de largura para fechar. Mas o é isso aí, 125. Maidana, isso que é importante as pessoas até saberem e já se atualizarem, que hoje é permitido, tendo 125, com 5 metros de frente, está apto a construir no centro. Isso é o mais importante. Vereadora Magda. Mais uma vez, cumprimento a presidente, os colegas vereadores, o prefeito em exercício e os técnicos, os engenheiros. A gente observa, principalmente, que esses terrenos aí, que no caso, acho que da Lisiane, que eu acho que é ali daquelas popular, né, são terrenos curtos, né, são quadras pequenas e curtas, porque eu vejo assim, Cássio, ó, o meu terreno, o teu terreno, no caso, são terrenos, eu tenho 35 metros de fundo. Então, aí é possível fazer com 5, porque sobra, né, a profundidade. Agora, esses terrenos, no caso das Coabs, eles já são menores, né? Então, se torna mais difícil de chegar a essa metragem exigida por lei, né? Mas a Lisiane também tinha me procurado, acredito que procurou todos os vereadores. Infelizmente, né, Lisiane, a gente gostaria muito que poder te ajudar, mas a legislação, né, as leis maiores não nos impedem de fazer isso. Mas aí tu vai ter que achar esse jeito que o Paulo e o colega sugeriram para que tu consiga, né, desmembrar ou vender ou, né, realizar aquilo que tu deseja. Infelizmente, a gente não pode, mas a casa está aqui, é para isso. Justamente nós estamos aqui, a Casa do Povo, e eu acho que o povo tem que estar aqui para vir e debater e ver que a gente não é má vontade nossa, mas sim a legislação. Ela merece, estamos aqui para isso. Tá? Seria isso, presidente. O vereador Renato não se encontra mais presente. Não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma situação. Então, agradeço a presença do nosso vice-prefeito Rogério, prefeito em exercício, a presença do Paulo e do Maurício, que aqui foram essenciais para esclarecer as dúvidas dos vereadores, ao público que fez presente. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de audiência pública e informo que os cidadãos poderão encaminhar suas observações e questionamentos pelo prazo de 72 horas através do site ou no protocolo da Casa. Após transcorrido esse prazo de 72 horas, o processo legislativo segue seu curso normal. Obrigada pela presença e bom dia a todos.